Olá, vamos direto lá para o nosso slide. O slide que nós terminamos o último bloquinho aí do nosso curso, né? Estava comentando aí sobre as sentenças, a simbologia e o significado. Percebam que nessa coluna aqui, dando uma pequena recapitulação, nessa primeira coluna aqui, ó, é como a sentença está escrita em português. Na segunda coluna, como a sentença viria escrita formalmente. E na terceira coluna aqui, o que essa sentença significa. Pedro foi à praia, sei somente se Maria estava feliz. Isso é como vem escrito no exercício, né? Pode aparecer escrito dessa forma. A maioria das vezes é assim. Simbologia lógica que pode estar numa alternativa é essa aqui, ó. P com uma seta dupla Q. E o significado é que está havendo uma relação, ó, bicondicional entre Pedro foi à praia, Maria feliz. A proposição simples P está relacionada com a proposição simples Q pelo conectivo, acompanha lá, pelo conectivo de bicondicional, e está ocorrendo, claro, uma relação de significado bicondicional entre essas duas partículas. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide aí. Alguns exemplos. Isto não é um exercício de prova, só que foram exemplos retirados de provas. Tranquilo? Por enquanto, como eu já disse, não vamos fazer exercício, porque o que eu quero é que vocês revejam. Vocês já devem ter percebido que é o tipo de matéria que você precisa rever 2, 3 vezes, né? Antes da gente se lançar aí nos exercícios. Bom, primeiro exemplo, o cinema estava lotado. Segundo, Marta estava no parque. E estamos associando a cada uma dessas sentenças declarativas uma partícula lógica. Se estamos associando a partícula lógica, já demos como certo que essas sentenças declarativas foram validadas. Joia. A descrição sentencial de uma proposição composta dessas duas proposições simples por disjunção apareceria como está aqui neste exemplo. Ora, o exercício poderia estar lá escrito como estava, tá? Assinale a alternativa que contém a descrição sentencial por disjunção. Assinale a alternativa que contém a descrição sentencial por disjunção das duas proposições simples acima. Ó, aí eu vou ter que encontrar qual é a descrição sentencial da composta formada por essas duas simples, mas formada por disjunção. Ora, se é descrição sentencial, não é formal, né? Então, se ele quer uma disjunção, eu lembro que para a lógica a disjunção é aquele Vzinho. Mas eu lembro que lá na nossa coluna, né? Vamos voltar lá para você relembrar esse negócio? A gente lembra lá que na nossa coluna da simbologia, a disjunção, ó, é um Vzinho, mas lembra que na sentencial é a palavra ou. Então, aqui, ó, o cinema estava lotado, está aqui, proposição P, ou disjunção. Marta estava no parque. Nessa questão, tinha uma alternativa que dizia, o cinema estava lotado ou, e a outra aqui, estava escrito alguma coisa que não tinha nada a ver com essa sentença declarativa aqui de cima, hein? Cuidado com isso também. Não basta encontrar, disjunção é o ou, aí é que está escrito o macaco é vermelho ou a Marta estava no parque. Não tem nenhum macaco vermelho aqui em cima, né? Então eu tenho que olhar, além do conectivo ser disjunção, tenho que olhar se a sentença simples que está ali em cima continua a sentença simples que está aqui embaixo. Tranquilão? Bom,
Descrição formal, olha a diferença. Descrição sentencial está aqui, ó, está escrito em português, né? Descrição formal, qual é a diferença? Não está mais lá em português, olha lá. Eu tenho agora o conectivo lógico. E como é que se lê esse negócio? Ó, lê-se P ou Q. É importante também saber como é que se lê a sentença formal, porque em algumas questões pode vir escrito: assinale a alternativa que contenha a perfeita tradução da sentença abaixo. E está lá escrito lá, tem um PVQ seta R, não vai achar PVQ seta R nunca, né? Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Vamos lá para a lousa. Tradução da sentença formal. Qual é a sentença formal que tem lá no slide? Ó? P ou Q, seta PVQ, seta R. Vamos dizer que é isso, né? PVQ, seta R. Tem um colchete lá, mas vocês já viram que não é necessário isso. Primeiro lugar, você localiza o conectivo da composta. Isso a gente já sabe. Quem é o conectivo da composta aqui? Ah, essa seta aí, ó. Perde esse negócio. E é essa seta. Já começa, tá estudando, leva a sério o negócio, né? Quem é o conectivo? Essa é uma proposição em condicional. Ah, então o conectivo é esse aqui, ó. O conectivo da composta, que é uma condicional, está unindo o antecedente P ou Q de seu consequente R. Quem é o antecedente dessa composta é o ou nada. O antecedente é uma disjunção. Tranquilo? Vamos traduzir essa proposição formal para uma sentença declarativa, ou seja, dessa descrição formal, nós vamos para a descrição sentencial. Vamos dar uma olhadinha no slide. Aquele mesmo slide lá que nós já tínhamos visto as estruturas fundamentais. Através deste slide, desta tabela, a gente pode perceber o comportamento de cada um dos símbolos lógicos. Lá, a sentença formal que nós temos que traduzir é uma sentença que está unida por esse conectivo que eu estou grifando aqui, portanto, é uma sentença incondicional. Como é que esse conectivo se comporta aqui, ó, prega o olho na lousa, né? Como é que ele se comporta aqui na coluna da descrição sentencial? Se comporta assim, ó. Ele tem um C antes do antecedente e tem um então antes do consequente. Vou apagar, vou repetir. Como é que a estrutura condicional, que é representada por esta simbologia, se comporta aqui na descrição sentencial? A condicional tem um C antes do antecedente e tem um então antes do consequente. Legal. Vamos lá para a lousa. A estrutura condicional tem um C antes do antecedente. Quem é o antecedente? Não é esse cara inteiro? Então vai lá e põe um C aqui, ó. E tem um então antes do consequente. Quem é o consequente? Da composta, né? Não vai colocar aqui não, hein? Consequente da composta é o R. Tem um então antes do consequente. Coloca aqui, ó. Então. Legal. Joinha. Então a tradução é: se PVQ... Não é nada de PVQ, pelo amor de Deus. Volta lá no slide. Bom, lá na nossa composta que a gente está precisando traduzir, nós também temos, então, uma estrutura em disjunção.
como é que essa estrutura em disjunção, simbolizada por esse Vzinho, né, se comporta aqui na coluna da descrição sentencial? Ela tem um ou entre antecedente e consequente. Ora, ficou fácil. Vamos lá para a lousa. Como é que se comporta essa estrutura de disjunção? Ela tem um ou entre antecedente e consequente. Acabou? Não tem mais conectivo algum para traduzir? Agora vamos ler. Se, P ou Q, então R. Belezinha? Se, P ou Q, então R. Vamos por uma outra aqui, ó. Em silêncio, porque senão eu já tenho a tendência de ler traduzido, né? Legal? Vamos pôr mais um parênteses aqui para ficar bonito. Bom, historinha de sempre. Fecha os parênteses. Vamos fechar aqui, ó. Fechei aqui e depois fecho esse com esse, né? Sempre aos parezinhos. Quem é o conectivo da nossa proposição? É esse cara aqui. É a seta dupla. Vamos lá no nosso slide ver qual é o comportamento desse cara. Temos aqui, então, uma estrutura em bicondicional, que é representada formalmente por este símbolo aqui, e que se comporta dentro lá da descrição sentencial como? Colocando um se e somente se entre o antecedente e o consequente. Vamos lá para a lousa. Tradução desse cara é um se e somente se entre antecedente e consequente. O antecedente é esse, consequente é esse. Coloca aqui no meio, ó. Se e somente se. Não é se e som se, não é? Se e somente se. Legal? Bacana. O antecedente é quê? O antecedente é uma estrutura composta também, só que agora por uma condicional. Vamos lá no nosso slide relembrar como é que é isso, ó. A estrutura condicional... Opa! Mostrei a surpresa? Não. A estrutura condicional, que tem esta simbologia, tem a descrição sentencial dessa forma aqui, ó. Relembrando, um se antes do antecedente e um então antes do consequente. Voltamos lá para a lousa e vamos colocar isso lá, ó. Tem um se antes do antecedente e tem um então antes do consequente. Por enquanto temos o quê? Ó? CP, então Q, C e somente C, alguma coisa para o lado de cá. Legal? A consequente é uma composta que está composta por esse conectivo. Só relembrando, ó, porque lá no nosso slide nós estamos com uma simbologia só. V traço ou círculo aditivo significa disjunção exclusiva. É a mesma coisa esse ou esse, tem o significado ou. Como é que isso se trabalha na lógica? A gente vai ver em próximos capítulos aí em tabela verdade, tá? Mas olha lá, temos a consequente aqui com esta simbologia. Vamos lá no nosso slide verificar como é que ela se comporta. Bom, a nossa proposição consequente daquela composta está nesta linha. Lembrando que faltou o traço aqui, ó, né, no nosso slide. Então, ela está nessa terceira linha. Portanto, é uma proposição em disjunção exclusiva, que tem esta simbologia e tem a descrição sentencial dada por
Opa! Coloco um ou antes do antecedente e coloco um outro ou antes do consequente. Então, vamos lá para a lousa. Vamos colocar um ou antes do antecedente e vamos colocar um ou antes do consequente. E agora seria ler o que está aqui escrito e procurar a alternativa que estivesse dizendo a mesma coisa. Vamos ler? Ó, CP, então que, C e somente C, ou P, ou que. Então é só ler na ordem que você fez a tradução. Por isso que tem que fazer as traduções sempre conectivo por conectivo, partindo da maior proposição para as menores. Então, CP, então que, C e somente C, ou P, ou que. O que isso tudo significa e no que isso tudo vai dar, nós vamos ver aí em próximos capítulos, quando começarmos a trabalhar lá com as tabelas verdade. Revejam isso tudo, a partir do próximo bloco, a gente já entra com tabela verdade e já entramos também com vários exercícios de prova. Tranquilão? Abraço e estudem!